Bom, então, boa tarde a todos, os colegas, o Gabriel está aqui. Primeiro, agradecer a Beatriz, obrigado, viu, Bia, por me ajudar hoje. Infelizmente, eu não contava com a situação de hoje, a visita do MEC aqui na Moca, então eu vou tentar resumir um pouco aqui o que eu tenho para apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar minha página. Vocês já conseguem visualizar? Sim? Sim. Tá. Por uma questão de conexão, gente, eu vou desligar minha câmera, tá? Senão eu vou cair, porque eu estou com várias janelas abertas aqui. Muito bem, então. O que eu trouxe para apresentar aqui para vocês hoje foi como doutorando aqui da casa da Universidade Anhembi Morumbi. A minha orientadora é a professora doutora Ana May Barbosa. E a apresentação de hoje, ela faz parte de um capítulo da minha tese do doutorado. Um capítulo que eu vou direcionar para a coloração pessoal, né, através do visagismo, e como seria essa abordagem através do design thinking. E o porquê isso, né? Eu tinha uma inquietação muito grande em relação à metodologia que é aplicado comercialmente da coloração pessoal, né? E isso eu já trago aqui na introdução para vocês, que com essa crescente demanda da consultoria cromática dentro do visagismo, a gente tem algumas limitações nesse método, né? De como a gente poderia personalizar essas cartelas, que atualmente o método sazonal se baseia em 4 estações, né? E uma estação que é chamada de primavera, a estação do verão, do outono e do inverno. Só que isso é uma visão limitada, e além de limitada, é baseada no hemisfério norte. E isso não considera a individualidade cultural e as preferências pessoais da cliente, né? Então, como seria o design thinking atuando com a metodologia para realmente personalizar essas cartelas de cores? Então, para a gente começar, a justificativa é justamente essa que eu falei para vocês agora, né? Então, como ele seria o design thinking, a abordagem inovadora para realmente personalizar a coloração pessoal? O visagismo que eu abordo na minha tese é o visagismo contemporâneo, né? O visagismo que traz a imagem pessoal como uma forma de comunicação através da linguagem visual, linha, cor, textura, justamente através de cabelo, roupa, acessórios e da maquiagem. Dentro dessas possibilidades de imagem, existe a consultoria de coloração pessoal dentro da consultoria visagista. E essa consultoria que eu comentei com vocês lá no início, que é baseada nas estações do hemisfério norte, ela tem uma limitação de 4 cartelas. Existe um método expandido, que a gente atinge quase 20 cartelas, mas todas derivam do sazonal básico, que são as 4 estações. Essas cartelas estão prontas, hoje a gente encontra na internet, inclusive o algoritmo do ChatGPT utiliza essas referências para fazer a coloração pessoal e simplesmente é entregue a cliente, né? Então tem um processo de fazer a coloração pessoal, ele é totalmente subjetivo, fica a visão da profissional e é apenas entregue essa cartela de alguma das estações com as demais características, né? O que eu tenho notado nos cases que eu comecei a levantar agora é justamente a não satisfação das clientes por não valorizar o gosto dela pelas cores, né? Então, não foi perguntado qual é a cor que essa cliente gosta. Elas comentam muito sobre essa subjetividade, e aí a gente tem um extenso repertório acadêmico, onde a gente tem fisiologicamente o olho envelhece, a interpretação da cor é diferente de usuário para usuário, então a gente tem uma gama de informações que eu vou trazer na minha explanação dentro deste capítulo. E principalmente, gente, que essas cores representam o hemisfério norte, né? Então, como que essas cartelas que são entregues, vamos pensar aqui no hemisfério sul, para essas clientes,
não respeitando ali a diversidade cultural que a gente tem aqui no nosso país. Onde entra o Design Thinking? O Design Thinking, então, que eu abordo é o do Brown, de 2020, né, onde ele fala que a gente pode ter possibilidades criativas para a gente resolver ali determinados problemas. O porquê que eu penso no Design Thinking como uma metodologia? Justamente porque ele tem o usuário, né, final, algo primordial. Tudo que é feito nessa metodologia que eu vou mostrar para vocês a seguir, do Design Thinking, é pensando o usuário final. São equipes diversas, trabalhando de forma conjunta, para a gente identificar ali qual é a melhor proposta para esse usuário. A metodologia trabalhada, então, no Design Thinking, a gente tem algumas etapas, né? A etapa do empatizar, do definir, do idealizar, do prototipar e do testar. Como ficaria essa metodologia dentro da consultoria de cor do visagismo? Né? Então, a gente teria lá a empatia, que é a fase da amnese, como que a gente colhe esses dados da cliente, claro que específico aqui os dados da cor, os gostos pela cor. A gente teria os objetivos, então qual é o objetivo deste cliente com esta cor, deste usuário, né? Aonde ele pretende utilizar essa cor na imagem pessoal dele. A gente parte para um processo criativo, aí sim a gente tem os cards coloridos, a gente tem os tecidos, para que esse cliente visualize a cor e detalhe o seu gosto, né? A parte que a gente chama aqui a confecção do dossiê é justamente a confecção da cartela a partir dos dados ali, dos gostos que esse cliente apresenta para a gente na fase da anamnese. E aí, depois da aprovação, que é a última etapa, que aí sim, este usuário, este cliente, passaria a utilizar determinada cartela para determinado objetivo, seja no cabelo, seja na maquiagem, seja no acessório, seja na roupa. Aqui é um dos cases que eu estou trabalhando agora, onde a gente tem a foto 6, que é uma foto criada pela cliente, e a harmonia cromática é feita pelo profissional que trabalha com a cor. E a foto número 7 foi a foto que deu o resultado da consultoria cromática dela dentro do método sazonal. É uma cartela que ela não se identifica, uma cartela que tem cores que ela não gosta, né? Então, a gente, dentro desta proposta aí do Design Thinking, a personalização da cartela é algo primordial dentro da consulta visagista de cor. Esse é um dos cases, tá, gente? Tem mais cases, mas está no processo ainda. As considerações finais que eu penso atingir neste capítulo, pelo menos, é que incentive aí outros profissionais a buscar metodologias diferentes, a buscar o conhecimento acadêmico, deixar um pouco o empirismo de lado, parte do empirismo e vai para o acadêmico, e que o design thinking se torne, sim, uma abordagem aí, principalmente centrada no ser humano, na cliente, que promova a inclusão, que pense na diversidade, que pense nas peles pretas, que pense na pele de todas as clientes como uma forma de personalizar as cartelas e não de apenas entregar a cartela pronta. As minhas referências para a apresentação de hoje são essas, e eu fico agora à disposição para conversas. Quem tiver dúvida, complemento, me dá dica de livro, super aceito. Eu acho que a gente conversa no final. Não sei se a Suzete vai querer falar alguma coisa, mas eu acho que a gente conversa no final. Você disse que vai voltar, né? Volta, Bia. Tá. Então é isso. Obrigado. Nada. Não sei se a Suzete vai querer voltar, se ela tá lá, ou se eu sigo. Eu acho que agora você pode Acho que pode seguir. Vou seguir, então. Deixa eu apresentar aqui. Tá. Ela falou, estou aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim.
Então, vou começar aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o andamento da minha pesquisa, né? O momento que eu estou na minha pesquisa agora. E o título que eu escolhi foi O Programa como Coautor e Autônomo na Criação Generativa. E eu vou mostrar experimentos e fazer uma... O que ela falou? Não, tudo bem, depois, né? E mostrar as possibilidades para vocês. Eu sou mestranda, né, do programa da IMB, em Design, Arte e Tecnologia, e a minha orientadora é a Suzete, que está conosco aqui. Então, no começo aqui eu vou colocar para vocês a definição de arte generativa, porque foi a partir dessa definição que eu comecei com essa curiosidade para pesquisar mais sobre autonomia, a cocriação, etc. Então, segundo o Philip Galanter, arte generativa refere-se a qualquer prática de arte em que um artista usa um sistema que é acionado com algum grau de autonomia, contribuindo ou resultando em uma obra de arte concluída. Então, a partir dessa definição, eu vou colocar 3 momentos que eu encontro na arte generativa e no arte design generativo e computacional. Nesse primeiro momento, seria o dispositivo como ferramenta para criar a arte, né? Então, eu peguei o exemplo da Vera Moner, e essa primeira imagem é uma réplica do dispositivo que ela utilizou. Se eu não me engano, ela começou nos anos 60, né? Então, ela utilizava o dispositivo como uma forma de programar e modificar a imagem para que ela conseguisse o resultado estético que ela pretendia. Então, o computador era uma ferramenta mesmo nesse processo de criação. No segundo momento, seria o dispositivo como criador, que aí tem esse exemplo do Aaron, que foi criado pelo Harold Cohen, que é bem conhecido, né, porque o Cohen fez essa proposta de criar uma máquina pintora. Então, ele queria que a máquina tivesse, entre aspas, a mesma consciência que ele na hora de pintar, que pintasse como ele. Então, aqui na primeira imagem a gente pode ver o Cohen pintando. Antes de se envolver com a computação, ele era pintor. E aí, no segundo momento, a gente já começa a ver o Aaron desenhando. O Aaron é a plotadora que a gente vê nessa terceira imagem. No início era só com linhas e formas assim não figurativas. Depois ele conseguiu fazer coisas da natureza, flores, plantas, etc., até que ele chegou nessa versão final, entre aspas, que seria a pintura com linhas e cores e pintura de sujeitos, né, de sujeitos humanos. Então, eu coloquei essa primeira pintura com linhas e cores feita pelo Aaron em 1995. E eu coloco o dispositivo como criador porque nos créditos das pinturas é o Aaron, não é o Cohen. Então, é como se, de fato, o Aaron fosse o criador e o único que tem a autoria dessas obras criadas por ele. Então, aqui eu coloco a hipótese do tema da minha pesquisa, que seria o dispositivo como coautor e colaborador. Seria um meio termo aí entre os dois exemplos que eu falei com vocês. Então, a pesquisa pretende explorar as possibilidades de coautoria através da autonomia da máquina durante o processo de criação. Eu coloquei esse esqueminha para a gente deixar um pouco mais claro, né, já que é uma fala rápida. Então, seria a autonomia do código através de ferramentas de programação cria mais possibilidades de resultado e um menor controle do criador sobre eles. E dessa forma, o programa deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser o colaborador. Nesse esquema que a gente encontraria a coautoria. Então, aqui eu coloquei a definição de autonomia que eu estou utilizando, porque hoje em dia a autonomia ela tem uma definição muito ampla e às vezes não cabe nisso que eu estou falando. Às vezes a pessoa pensa que eu estou falando de inteligência artificial ou de uma coisa totalmente independente. Então, eu selecionei essa fala do Couchot, que seria um sistema autônomo, ele seria capaz de criar suas próprias leis. E aí isso se relaciona com a baixa autonomia,
que seriam sistemas cujos desempenhos são realizados graças a mudanças que não foram explicitamente programadas. Então, isso eu estou explorando através de ferramentas como o aleatório e os comandos condicionais da programação. Então, quando essas ferramentas são sobrepostas, elas geram resultados não programados ou não esperados. Aí eu vou dar 3 exemplos dessa trajetória, né, que eu estou fazendo, desenvolvendo os códigos e tal. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu finalizei com isso em mente. Então, a gente pode ver que tem alguma variação, né, que foi, entre aspas, decidida pelo código. Então, a cor, as cores do círculo e das pétalas das flores, a posição da árvore fractal, que são essas linhas que estão aí no meio. Mas, no geral, você consegue ver que tem uma coisa mais consistente, não tem tanta variação. Se você gerar várias vezes o código, ele vai sair mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então, esse aqui foi o começo dessa pesquisa. E, aqui em segundo momento, seriam os experimentos que eu fiz no começo desse ano, que aí eu já sinto que eu consegui fazer uma maior variedade de resultados. Então, a gente pode ver, no fundo, além das cores, essas manchas, elas podem estar concentradas, elas podem estar grandes, ou pode até não existir essas manchas. Os círculos, a posição, eles mudam, e as cores também. E eu acho que o item que mais teve variação, que eu consegui deixar uma gama mais ampla de possibilidades, foi o dessas linhas, que elas conseguem ser pontiagudas, né, como esse primeiro exemplo. Então, elas são tipo triangulinhos, tem um espaço entre elas. Então, por exemplo, nesse primeiro foram 2 linhas bem distantes. No segundo exemplo, é até difícil de ver porque as linhas mudam em opacidade também. Então, aqui ela tá quase inexistente, né? Mas ela, se você olhar perto, ela tá lá. Aí, nesse terceiro exemplo, a gente pode ver que são muitas linhas, todas juntinhas, que formam ondas. E tem outros exemplos, que são as linhas praticamente retas, e com várias posições, né? Que são decididas pelo código, teoricamente. E pode não existir linhas também. Então, eu já sinto que aqui a gente conseguiu encontrar uma maior variação, né, nesses resultados. Esse terceiro exemplo é o último trabalho que eu fiz, nesse último mês, que aqui eu realmente coloquei vários itens de aleatório, várias sobreposições. Esse daqui é um vídeo que é uma captura do código. Então, na verdade, se você rodar o código de novo, você não consegue ter esses resultados novamente, né? O código ele é feito com o funcionamento de decidir aleatoriamente a quantidade de formas, a velocidade que essas formas andam na tela, quais formas vão ser utilizadas, a cor que se inicia o fundo e as formas, como muda o fundo, a relação entre as formas. Então, tem várias coisas que são sobrepostas. Então, toda vez que se inicia, esse aqui é o mesmo código, aí eu acho que ele vai mudar daqui a pouco. Vamos ver. Quando você não mudou, não quis mudar. Quando você reinicia o código, ele muda totalmente a disposição. Aí, agora reiniciou. Então, quando está acontecendo o código nesse momento, a animação, você pode até perceber algumas regras. Então, depois de tantos segundos, ele muda a cor, a velocidade está tal, as formas são tais. Mas quando roda o código de novo, ele muda totalmente esses itens. Então, nenhum vai ser como o anterior, a animação nenhuma vai ser como a anterior, e nenhuma vai ser como a seguinte. E aí eu acho que eu estou bem no caminho de aumentar essas possibilidades e encontrar um pouco mais a autonomia do código. Vou deixar um pouquinho aqui. Aí, agora mudou, vamos mudar. Então, para finalizar,
eu quero colocar algumas possibilidades de continuidade do trabalho. Primeiro seria continuar experimentando com essas ferramentas de programação para aumentar a variedade dos resultados e também a complexidade estética, eu diria. Eu estou experimentando muito com forma simples, eu queria aumentar um pouco a estética do trabalho em si. Para a dissertação, eu queria criar um sistema aplicando tudo isso que eu pesquisei, né? Então, a dissertação contaria com esse sistema final, com um trabalho final que mostraria todas essas hipóteses e teorias que eu coloquei durante o trabalho. E, em terceiro, eu queria sair um pouco da técnica da programação e refletir um pouco sobre as implicações poéticas dessa parceria, tanto nesse trabalho e nessa trajetória, quanto no geral no âmbito da arte, design e tecnologia, porque tem muitas discussões acontecendo, então eu acho que seria legal ter uma parte para refletir sobre a poética dessa parceria, certo? E finalizei. Aqui eu deixo o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem mandar sugestões, dúvidas, referências, etc. Então, é isso. Depois a gente conversa mais. Hora de compartilhar. Beleza, quem é o próximo? É o Felipe, né? Olá, tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui. É melhor compartilhar em janela ou em tela, gente? Vocês que estão... Eu compartilhei a janela. Não é possível compartilhar sua tela. Deixa eu tentar de um outro jeito. Mas se você não for mudar de janela, eu acho que tudo bem. Se a tela. É que eu acho que a janela... Então, para mim a janela sempre deu problema. Eu já fazia em tela mesmo e mandava ver. A tela é mais fácil, de fato. Caso, para não ter... deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Não é possível. Gente, alguém quer fazer na minha frente? Eu vou mexer nas configurações do Safari aqui. E aí... No Safari é complicado mesmo, Felipe. E se eu mandar no chat para alguém? Alguém pode... Se você quiser mandar para mim, eu abro para você. O Safari é horrível para compartilhar, por isso que eu uso o Chrome. Então, eu nem instalei o Chrome, porque eu achei que não ia ser necessário, mas será. Alguém quer fazer na minha frente? Daí eu passo... O próximo eu posso fazer, e aí se você quiser mandar aqui, ou se você já quiser mandar, rapidinho eu já abro aqui. Tá. O próximo é o Gabriel, então acho que... Posso mandar por WhatsApp? O que é melhor? Pode sim. Deixa eu ver algum grupo que nós estamos em comum. Mas eu acho melhor você ir apresentando, para não perdermos tempo, tá? Peço desculpas. Deixei qualquer coisa no meu telefone. Tá? Perfeito. É com o DDD já, né? Aham. Conseguem visualizar? Sim, apareceu aqui. Uhum. Muito bem, pessoal. Boa tarde. A minha pesquisa ela é sobre o ensino de design de moda na modalidade presencial e EAD, com a verificação e a relação das diretrizes curriculares nacionais, a formação do egresso e as expectativas do mercado de trabalho. Eu terminei essa semana o primeiro capítulo da tese e queria compartilhar com vocês um pouco da pesquisa, mas dando um enfoque maior agora nesse capítulo que eu apresento, que tem aí esse tema da biografia cultural e construção do imaginário da educação superior presencial e EAD. Porque eu utilizei esses termos, biografia cultural, com referência do artigo do
Igor Koptov, que a gente tem na disciplina de teoria, história e crítica do design, com a professora Priscila. Eu gostei do termo e aprofundei a pesquisa e sobre ele e como que eu poderia utilizá-lo para criar a narrativa da minha tese, da minha argumentação. Então, eu pego essa ideia de que a educação, também pautado pela proposta do Rafael Cardoso, de que a educação é também um artefato, é um produto do trabalho, do esforço do homem de estruturar, né, os saberes, e procurei analisar a partir disso a educação nesse viés que olha, deixa eu colocar aqui, para ela no aspecto do século XX. Então, desde a criação do manifesto dos pioneiros da educação, até chegar à década de 90, o discurso ele se estabelece olhando para essa biografia cultural, em que, por exemplo, na década de 60, foi utilizado a radiodifusão com uma parceria do Ministério com a CNBB para ofertar educação à distância através do rádio e garantir aí uma maior alfabetização de todos os brasileiros. Então, a ideia aqui é sempre trazer esse discurso da modalidade presencial, mas também dando enfoque, mostrando que a alfabetização através da modalidade de educação à distância, que só é reconhecida como modalidade em 2005, foi muito importante, principalmente quando a gente fala lá na década de 90, aliás, na década de 70, que a gente tem a criação do Telecurso 2000, que até o ano, a primeira década de 2020, dos anos 2000, perdão, já tinha formado 6 milhões de alunos nessa parceria com a Fiesp. Então, toda essa ideia da construção da educação superior na modalidade presencial e EAD vai permear a minha discussão, falando, né, aqui não existe uma defesa de modalidade X ou Y, mas olhar para essa educação com um pouco mais de critério, entendendo que nós precisamos de uma regulamentação maior, precisamos de diretrizes específicas. Então, tudo isso para dar prosseguimento e também para a construção do capítulo 3 da minha pesquisa, que é sobre o ensino de design de moda, que aí vai falar um pouco também dessa biografia cultural, falando dos cursos de moda no Brasil, esse surgimento, a importância, olhar para essa regulação do Ministério, fiscalização, para a gente entender a pesquisa como vai ser aplicada na prática, que é, então, uma entrevista sendo estruturada com egressos dos cursos de moda presencial e EAD de uma instituição específica. Essa instituição foi escolhida porque ela oferta o curso de moda, de design de moda presencial há mais de 20 anos, né, nessa modalidade, e o curso de design de moda EAD também ela oferta mais em torno de 7 anos, tá? Então, esses alunos egressos serão entrevistados e o mercado de trabalho também será entrevistado. Então, a indústria da confecção, essa instituição, acho que eu não comentei, se encontra na cidade de Maringá, no Paraná. Então, a indústria da confecção local será também entrevistada e depois a gente vai fazer a análise dos dados, que vai utilizar aí de metodologia de análise de conteúdo qualitativa, procurando entender um pouco melhor termos, categorias. E aí, se a gente fala de educação no século XX,
a partir dessa questão da biografia cultural do Koptoff, na educação do século XXI, a gente continua utilizando o Koptoff como narrativa, mas aí eu utilizo também a proposta da criação de imaginário, desse imaginário social na perspectiva também de um encontro durante as disciplinas na aula de estéticas contemporâneas, que a gente vai ver lá o Gaston Bachelard, o Michel Maffezoli, que vai falar sobre imaginário, e nós vamos olhar para, mediante toda essa documentação, as resoluções, tudo que temos aqui no século XXI, e que vai ser olhado para para esses fatos a partir dessa ótica da construção do imaginário, da consolidação do imaginário. Então, a tese, esse capítulo, como eu disse, ele foi consolidado, já terminei em ver agora para a professora Ana May, que é a minha orientadora, eu esqueci de comentar esse fato que, por sinal, é muito importante, e além desses dois autores que eu falei, eu também utilizei praticamente toda a bibliografia do Paulo Freire, então tem Pedagogia da Autonomia, Educar com Mídias, Política e Educação, Educação como Prática da Liberdade. Eu fiz a leitura desses livros para poder, então, validar o discurso a partir desse autor, que é importante, do Darcy Ribeiro, também na área da educação, para a gente olhar, então, para esses instrumentos. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu já estou finalizando, tá? Então, os objetivos aqui, só mostrar, então, né, o problema aqui. Qual a relação entre as diretrizes curriculares nacionais, a formação do egresso em design de moda, nas modalidades EAD e presencial para o mercado de trabalho? E aí a gente tem, então, como ambiente, né, como objeto, aliás, dessa pesquisa, as DCNs, né, as diretrizes que respaldam a regulamentação e a operação desses cursos, mercado de trabalho e a formação do egresso. E depois, então, a gente tem esses objetivos que eu acabei já comentando, que é analisar essas competências formativas que são apresentadas pelas DCNs, e a formação desse egresso e as expectativas do mercado de trabalho. Então, o primeiro capítulo, como já comentei, faz essa apresentação. O segundo vai falar sobre regulamentação dos cursos de design de moda, trazer um pouco desse histórico, entender um pouco essa evolução. O terceiro e o quarto capítulo, eles são as entrevistas que eu comentei. Então, no próximo capítulo, que a gente vai falar de educação à distância, que a gente vai falar de ensino de design de moda, eu estou usando o livro, peraí que eu estou olhando para ele agora, que eu esqueci o nome, do Gilberto Braga, é isso, acho que é ele, gente, perdão, me deu um branco aqui. E de outros autores da área que igualmente são importantes para criar essa discussão, e depois a gente vai confrontar esses dados. É isso. Ficou aberto aí depois para debate. Obrigado. Tá ótimo. Faltou até 5 minutinhos, sobrou para você. Olha só! Pois é. Obrigado. Obrigado, professor Suzete. Eu vou compartilhar o seu, tá, Felipe? Muito obrigado. Só um minutinho. Conseguem ver? Espera aí que eu acho que ele saiu, Uhum. mas dá para ver sim. Ele voltou agora.
Gente, desculpa o transtorno. Não, imagina. Nossa, eu fiz umas atualizações aqui e tá... Enfim, né, não vamos focar, mas eu sou Felipe Luvisotto, sou doutorando, eu pesquiso especificamente linguagens temporais, em especial as histórias em quadrinhos, e a relação das histórias em quadrinhos com outras linguagens temporais. Relaciono isso com o design, né, o design como um elemento até de interface para que esse diálogo aconteça. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, novamente peço desculpa, muito obrigado, Gabriel, professor Gilberto, minha professora e orientadora Suzete, né, os colegas que estão aqui, o Ikeda, que faz um tempão que eu não vejo, satisfação revê-lo. E essa pesquisa que eu vou apresentar hoje é um pequeno recorte do que eu estou trabalhando, né? Então, né, o leitor emancipado e a ressignificação da memória em entradas e bandeiras de Louis G. Então, eu vou trazer 3 artistas aqui. O primeiro é Louis G. O Louis G é um quadrinista, chargista, ilustrador, arquiteto, designer, pesquisador. Tem uma consistente obra, tanto em quadrinhos quanto como pesquisador. E outros 2 artistas que eu trago é o Victor Brecheret, que é o escultor da obra do Monumento aos Bandeirantes, que fica ali no Ibirapuera. O Brecheret é italiano, mas tem toda a sua produção no Brasil, é uma das referências, um dos nomes precursores do movimento modernista. Essa obra ela é interessante porque, originalmente, o Monumento aos Bandeirantes era para ter sido inaugurado, o projeto era para que ele acontecesse em 1922, comemorando o centenário da independência do Brasil, né? Então, era já uma ideia de colocar São Paulo como protagonista do Brasil, né? O desbravador do Brasil, tal como o Bandeirante. Mas, enfim, a obra foi inaugurada em 1953, no 40º centenário da cidade de São Paulo. Então, ela foi inaugurada como uma obra de comemorações do aniversário da cidade. E o outro autor, outro artista, é o Júlio Guerra, que é um escultor que nasceu na então cidade de Santo Amaro, que depois foi incorporada por São Paulo, hoje é uma subprefeitura da cidade de São Paulo, que é onde fica o monumento do Borba Gato, né? É outro monumento bastante controverso. Se puder passar, por gentileza. Então, resumidamente, essa pesquisa ela tenta, a partir de uma obra de história em quadrinhos do G, né, chamada Entradas e Bandeiras, apresentar os quadrinhos como um ambiente produtor de sentidos e espaço para problematização de debates sobre ressignificação, subversão de uma determinada lógica dominante, no movimento de, né, uma ideia de diálogo de ressignificação e elaboração de novos discursos, né? Então, essa obra, essa narrativa visual que apresenta como protagonistas alguns monumentos que homenageiam as excursões bandeirantes, né, da cidade de São Paulo, a gente consegue apontar, né, pensar de diferentes maneiras de ver e pensar aquilo que o Jacques Rancière chama de sensível, né, e em direção a tornar o leitor, aquilo que é também uma definição do Rancière, de espectador emancipado. Pode passar, por gentileza. Eu acho que segue. Contextualizando, um dos pontos centrais da minha pesquisa é a questão do tempo, temporalidade. E acho que também acaba sendo o tema central aqui dessa discussão, que tudo acontece em torno da relação temporal, a mudança do significado e tudo mais. E aí tem uma definição do Rafael Cardoso, que é muito interessante, né? Os tempos mudam e muda com ele o significado das coisas que parecem fixas. Eu acho que é esse um ponto de partida interessante para a gente começar a conversar. E os 2 slides são imagens de como há essa mudança de percepção e de ressignificação das coisas que parecem fixas, né? Então, aqui um atentado, não vou chamar disso, ou uma homenagem, né, ao Brasil atentando à figura do Borba Gato, né? E na
na próxima imagem algumas intervenções também que refletem essa mudança, né, essa ressignificação, essa desconstrução de uma lógica dominante em relação àquilo que entende-se como o que é a figura do bandeirante. Por gentileza. Então, como problema eu coloco explorar história em quadrinhos, especialmente essa obra do Luiz G., como elas podem ser interpretadas de diferentes maneiras e partindo das características dela, períodos históricos, e discutir a questão desses discursos hegemônicos através da leitura da obra, em relação, a partir da obra, rever os monumentos que estão dispostos na cidade de São Paulo. Pode passar. Então, o objetivo é relacionar esses elementos das histórias em quadrinhos com o conceito do Rancière, de partilha do sensível, e de formação de um espectador emancipado, além de trazer as formulações do Nick Souzanes e formulações do Humberto Eco sobre a produção de sentido e a elaboração de discursos ideológicos por meio de narrativas gráficas, visuais. Vou passar. Então, ela se justifica sobre essa relação entre, né, essa interação apresentada pelo Rancière sobre arte política, como essa possibilidade de modificar e perpetuar maneiras de se ver o sensível. Entendo também como relevância, ela reside em evidenciar a capacidade dos quadrinhos de promover uma leitura ativa e crítica do leitor, além de discutir a representação simbólica de alguns discursos hegemônicos em torno de monumentos históricos da cidade de São Paulo. Pode seguir. Então, o Rancière, ele fala, né, no conceito de emancipação, ele fala que a emancipação começa quando se questiona a oposição entre olhar e agir, né? Então, quando se compreende que as evidências que estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura de dominação e sujeição. Basicamente, a ideia de espectador emancipado é um argumento de que o espectador ele não é passivo, né? Ele não ele é um espectador ativo, né, na sua interpretação. A emancipação é um processo em que o espectador ele se reconhece, ele reconhece a sua própria capacidade de pensar e interpretar, e quando há esse reconhecimento, ele torna-se co-criador da obra, do significado da obra. Então, essa é a ideia de espectador emancipado do Jacques Rancière, e a gente vai ver no próximo slide, por uma definição de história em quadrinhos, como isso é muito correlacionado com o conceito do que é um espectador ou um leitor de quadrinhos, né? O Greenstein, ele fala que o quadrinhos ele se baseia em insistência, né? A insistência ativa e esperada do leitor, ou seja, é uma linguagem que ela funciona através desse diálogo insistente do leitor com a obra, né? Então ele fala que assim, a imagem quadrinística, ela não tem o mesmo poder de ilusão de outras, como por exemplo o cinema, né? Que também é uma linguagem sequencial, né? Mas ela oferece um monte de lacuna a ser preenchida. Então ela não é só um convite. O leitor de quadrinhos um bom leitor, né, digamos assim, alguém que consegue compreender a linguagem, ele passa por essa emancipação, né? Ele precisa se entender como um agente ativo na cocriação de significados. Pode passar, por gentileza. Então, quadrinhos como um lugar de partilha, definido rapidamente, partilha sensível, a gente pode entender como uma forma de como os sentidos e a percepção elas são distribuídas e organizadas socialmente. E o Rancière ele diz que a arte, através da arte, é possível a gente reconfigurar o que é partilhado, né? Alterar o que é visível, o dizível, alterar o que é e reconfigurar o que é visível, audível e dizível, né? Desafiando, assim, né, algumas estruturas de poder existentes. Então, a ideia de partilha, ela é uma ideia que ela tem duplo significado, né? Ela pode significar aquilo que nós partilhamos em comum ou aquilo que é partilhado, ou seja, separado em partes, né? E a gente está falando de uma linguagem que ela é um conjunto de tantas outras linguagens, ou seja, de pedacinhos que é partilhado no mesmo ambiente, né? Então, ele revela um comum entre diferentes áreas,
né, e demarca e separa as partes respectivas, né? Então, esse é o conceito de partilha do Rancière, mas também é um conceito que define história em quadrinhos. Ele é linguagem gráfica, é linguagem textual, é design, é uma série de elementos em conjunto que faz o mecanismo funcionar, né? Então, é possível... Agora, o Souzanes, ele faz uma definição interessante, que ele fala que o quadrinhos é um lugar de produção de sentidos. E o Humberto Eco, que concorda com essa ideia, mas ele pensa no quadrinhos como mídia, como um lugar que é condutor de discursos ideológicos e modificador de hábitos. Pode passar adiante. Então ele fala, né, os valores culturais são modificados partindo de uma ideia ou de um discurso que encontra amplificação em ambientes estabelecidos, né, processos de conhecimento progressivo, os quais, uma vez aberto, não são mais controláveis, né, ele desencadeia. Ele está falando dessa possibilidade do história em quadrinhos, e ele dá um exemplo, que é o mito do Superman, né? Ele diz que o mito do Superman é uma síntese, sintetiza a maneira que um discurso ideológico se estabelece nesse meio, né? Então esse mito apresenta virtudes bastante humanizadas e desejadas por seres humanos, né? Ele apresenta, pois não? Rapidinho, 5 minutos, tá? Ele apresenta um ideário do ser humano, né? Mas ele apresenta um discurso ideológico, porque estamos falando de uma ideia de nacionalismo americano e tudo mais. Pode passar. Eu vou até ser mais rápido aqui, é uma ideia de que a gente pode relacionar também esse ideário do Superman, que é o Clark Kent, um ser humano médio, comum, que pode se tornar um herói, ou seja, é uma ideia bastante difundida no capitalismo, né? A coisa da meritocracia. Sigamos. Entradas e bandeiras. A obra do Ligier, ela foi publicada primeiro na edição Chiclete com Banana, posteriormente em Território de Bravos. Pode seguir. E ela mostra, vou trazer algumas imagens só para a gente discutir. Então ela mostra, no primeiro momento, a pessoa para, um casal para num semáforo para atravessar a rua, e elas são surpreendidas, enquanto aguardam o semáforo abrir, por uma escultura gigante, uma peça de pedra gigante de uma figura de povos originários, aparentemente, que indica que ela tem que parar e esperar o cortejo passar. E esse cortejo passando, se reconhece que, na verdade, são os personagens do Monumento à Bandeira, do Victor Brecheret. Pode seguir. E aí, o que é interessante é que, assim, logo em seguida, e aí que eu acho que entra a questão do discurso, a hora que abre o semáforo, que todos os personagens bandeirantes passam, eles... sinal verde, vamos passar. A hora que eles passam, o Borba Gato, atrasado, pisa no carro, né? Então, aí a gente tem algumas considerações. Pode seguir em frente. Primeiro, possíveis leituras. Há um olhar saudosista, uma vez que você está trazendo essa obra. Eu vejo, na minha visão, o olhar do Ligier é muito mais crítico do que saudosista, né? Então, ele traz dois momentos diferentes da história, né? O momento em que a obra do Brecheret foi criada, em 53, e o contexto em que a obra foi produzida em quadrinhos, que é anos 80, 85, ou seja, saindo da ditadura militar, né? Aí você tem esse monumento que chega atrasado, que ele pode simbolizar um perfil do paulistano, né? Nessa loucura metropolitana, de estar sempre correndo e tudo mais. Mas ele também pode simbolizar essa ideia dessa figura que foi sendo ressignificada e hoje a gente enxerga como um genocida, que tenta se recolocar, se impor novamente, né? Dessa maneira truculenta que os militares fizeram. Então, e também simboliza, por fim, eu tinha mais para falar, mas não vai dar tempo, algumas analogias, né? Uma delas primeiro, há um rompimento naquele período, 85, do Brasil com o período militar, né? Que traz analogia com o rompimento heróico do Bandeirante em relação ao Tratado de Tordesilhas e ao domínio português, né? Então, o herói desbravador, né? Mas também há a questão da insegurança, ou seja, o Brasil está se reabrindo, saindo de uma ditadura e toda aquela insegurança, dizendo, mas será? Será que agora vai? Será que pode?
E isso está simbolizado no momento em que abre o sinal e o carro tenta finalmente atravessar, né? E quando ele tenta finalmente atravessar, a figura de um militar pisoteia o carro, né? Então, assim, né, fica essa coisa dúbia que é a insegurança dos anos 80, né? De ter a esperança de abertura e, ao mesmo tempo, a dúvida, será que haverá, de fato? E assim por diante, né? Então, acho que ela traz uma maneira de a gente olhar para essa figura histórica criticamente, porque ele traz essa coisa mais violenta dessas figuras do Bandeirantes, né? Ele traz uma série de críticas, de modos de ser. Então, outra coisa que a gente pode pensar é, bom, a obra do Brecheret é de 53, era um São Paulo muito diferente de São Paulo de 85. Então, assim, essas obras, quando despertam num tempo que não é o tempo deles, eles ficam ali deslocados e andando, meio abobalhados, e acabam até atropelando pessoas. Então, tem uma série de possíveis leituras que a gente consegue fazer, não só na obra do Luiget, mas por meio dela, numa leitura da cidade de São Paulo, porque ele é um pesquisador, quadrinista que se concentrou na cidade como objeto de pesquisa, objeto de produção, né? Então a gente tem, eu acho que, para não vazar o tempo, se é que eu já não vazei, eu encerro por aqui, mas eu acho que é possível a gente fazer diferentes leituras críticas a partir da obra do Luiget. Tudo bem? Só um minutinho só, tá de boa. Aí o último seria o Guilherme, né? Caiu ou foi impressão minha? Caiu, mas voltou. Voltou agora. Já foi sua apresentação, Felipe? Eu não consegui ver o final. Sim, encerrei. Ah, tá. Então sou eu, né? Sim. Então, ok, deixa eu abrir a câmera. Nossa, faz tempo que a gente não se vê, hein, Felipe? Desde Brasília. Pois é, mas estaremos lá novamente. Ai, se Deus quiser. Vamos lá, deixa eu colocar aqui tela cheia. Compartilhar. Estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim. Perfeito. Então, posso começar? Pode começar. Tá. Então, eu vi que cada um trouxe um capítulo, uma coisa assim, acho que eu devia ter condensado um pouco mais, então, pelo tempo que eu tenho, eu vou dar uma passada bem breve, assim, mais pela estrutura da minha dissertação. A minha dissertação trata-se de design de uma prótese multifuncional para membro superior, dentro da linha de pesquisa do professor e orientador Milton Solgabi. Então, vamos lá. Um pouco do resumo. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Queda, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação. O meu trabalho de graduação, ele foi uma prótese de membro superior controlada por sinal EEG. Então, a gente usava um capacete com leitores neurais e fazia essa leitura através de sinapses, e através dessas sinapses a gente conseguia fazer um filtro para comandar motores de corrente contínua para fazer um sinal de controle digital. Então, a partir desse trabalho, na época eu já tinha questionado um pouco a questão do design, da forma do produto, que era muito focado na forma do antropomorfismo. E não sei se era uma concepção na cabeça dos engenheiros de a gente enxergar que o antropomorfismo seria o ápice da tecnologia, de a gente conseguir usar a tecnologia para copiar o ser humano. Mas todo mundo que eu pegava essa informação de
nossa, qual que é a sua ideia tecnológica de prótese? Pelo menos no campo da engenharia, as respostas eram sempre iguais. Eram tentar fazer alguma coisa misturada com cybermorfismo, de alguma coisa parecida próximo do humano. Só a minha opinião e a de alguns professores do design é que divergiam. Porque se a gente está falando da mão, que é um órgão multitarefas, por que não inserir, então, ferramentas ou uma multifuncionalidade nessas próteses? Então, foi daí que eu trouxe esse questionamento. Na época, eu trouxe o questionamento até para a engenharia, fui chamado de louco, mas tudo bem. Agora eu trago, de novo, essa pergunta e esse questionamento, agora no âmbito do design, até mesmo para questionar como que seria isso? É estética, funcionalidade? Então, para contextualizar e tentar englobar no onde que o meu trabalho se encontra no campo do design. Foi feito esse levantamento de palavras-chave, né? De um macro ao micro, né? Então, ele entra na questão do design. Então, dá para ver o aspecto da prótese como um design de produto, e até mesmo o design de próteses, que no caso das próteses é bem discutido o aspecto estético, tanto na questão da reabilitação, mas também na questão da funcionalidade. E mais especificamente, no caso de membro superior, que em algumas pesquisas e referências bibliográficas eu encontrei que realmente membro superior, o número de amputações é muito inferior ao número de amputados com membros inferiores. Então, o número de próteses produzidos para esse tipo de categoria é bem menor de mercado. E o diferencial e a especificidade desse trabalho seria a multifuncionalidade, ou seja, como a gente ter mais de uma função aplicada a esse design de prótese de membro superior. Então, aqui eu fiz um apanhado separando os principais autores, né? Então, no design de produto, eu trago Bernard Lobach, Donald Norman. Na questão do design de próteses, eu trago Hugh Hare, Kevin Warwick, para discutir dessas interfaces, cibernética. E de membro superior, é bem peculiar a escolha, mas eu acabei trazendo o Willem Flusser, que da primeira vez que eu li O Mundo Codificado, que para mim foi novos horizontes, porque eu venho do campo da engenharia, então ler algo diferente do campo da engenharia, trazer algo do campo do design é novo para mim. Quando eu li O Mundo Codificado, eu entendi toda aquela naturalização da mão, da questão que eu tenho, da ligação das ferramentas, porque eu achava que era coisa de família, dizendo, olha, meu avô mexia com ferramentas, meu pai é dentista, trabalha com ferramentas, eu sou engenheiro, trabalho com ferramentas e máquinas. Então eu sempre vi essa coisa de ferramentas muito próximos da minha vivência. Mas eu não conseguia entender isso, se era algo peculiar meu ou se é algo natural do humano. E Flusser deixa isso bem claro, que as mãos é o jeito dele interagir no ambiente e como potencializar essa capacidade de transformação. Seria através de ferramentas. E como que essas capacidades de transformação de ferramentas pode ser ampliada? Através das máquinas. E como que a gente pode produzir isso em série? É aí que entra o espaço da questão da fábrica. Então, eu acabo trazendo o Willem Flusser para essa discussão através disso, da questão da criatividade humana e da necessidade de criação. E na questão da especificidade das próteses em relação à multifuncionalidade, encontrei dois autores, na verdade, artistas, Sofia Barata e Stellark, que trazem obras que fazem o uso de próteses, só que de uma função totalmente deslocada da questão da reabilitação. Ela é focada na questão de uma artificialidade, de apresentações, algo fora do comum, justamente para confrontar isso. O que a gente entende como próteses normais, o que a gente entende como próteses imaginárias, próteses cibernéticas, ou a questão do cybermorfismo, por exemplo. Então, para isso, ele foi delimitado no tema, no design de próteses, o objeto de estudo foi focado na prótese de membro superior, e a delimitação e especificidade vai ser justamente isso, de trabalhar na questão de como vai ser a aplicação da multifuncionalidade em relação a essa necessidade de várias funções para recuperar parte da capacidade da mão. Então, para simplificar um pouco tudo que eu estou tentando explicar aqui, o trabalho ele se baseia na seguinte pergunta: é possível uma prótese multifuncional de membro superior
desapegando da relevância estética antropomórfica e das próteses de mão, a hipótese é incorporar, talvez, ferramentas ao design, ao membro superior, para amplificar as atividades do membro a ser substituído. Os objetivos específicos, então, é analisar o estado atual da arte no design de prótese de membro superior, realizar um levantamento bibliográfico em pesquisas e em prótese em geral, desenvolver critérios necessários para um projeto de uma prótese multifuncional, avaliar métodos de construção por meios de tecnologia de prototipação rápida, e o objetivo geral, que é criar uma prótese multifuncional de membro superior. A fundamentação teórica. Para a fundamentação teórica, eu trouxe algumas discussões, que seria a prótese do ponto de vista como uma prótese, ou seja, autores especialistas na área de biomecânica, cibernética, Hugh Hare, Kevin Warwick, trazendo essa discussão de interfaces e desempenho, até mesmo a questão do biohack. Prótese como um produto. Então, eu trago para essa discussão Bernard Lobach e Donald Norman, para entender como que a prótese ele vai se comportar de um ponto de vista estético, funcional e simbólico. Como que ele é visto em cada uma das 3 categorias, se existe próteses que são uma mescla dessas categorias, ou se realmente é só absolutamente funcional para uma determinada especificidade. A prótese na arte, que é o uso da prótese como um dispositivo de arte, e a questão do corpo e a máquina, que é um entendimento melhor sobre a questão tanto da mão quanto do corpo, como que é essa ligação, como que o homem tenta replicar a questão do corpo, como que a prótese pode ser uma extensão, apesar de não ser natural, como que a máquina se liga a uma coisa orgânica, que é o corpo. E a metodologia. A metodologia, praticamente, ele vai ser um levantamento de uma revisão bibliográfica, uma análise comparativa entre os modelos atuais existentes, tanto de mercado quanto os modelos 3D que a gente consegue imprimir, a realização de próteses e a realização de testes de impressão 3D, análise de resultados, e por fim, aqui é um pouco da minha dissertação, como que está ficando a questão do esqueleto, né? Então, ele está dividido em 3 capítulos, seria o corpo humano e a próteses, o primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele vai ser focado em design de próteses. E o terceiro vai ser o projeto autoral. Então, só para dar uma passada rápida, o primeiro capítulo, que a gente vai estar discutindo uma contextualização histórica, mostrando quais são as próteses que existem na história, quais são os primeiros, desde por que surgiu, qual que é a etimologia da palavra próteses, que vem do grego, que é justamente para um tipo de tala para imobilização, e depois ele foi utilizado também para distinguir peças ornamentais e mortuários, que era para completar os cadáveres que faltavam algumas partes, e por fim, a questão da reabilitação, que aí a gente começa a ver as primeiras próteses passivas, próteses com mecanismos que conseguem já atender às necessidades, né? E até mesmo a visão de como que são os pacientes que utilizam. No começo era um pouco discriminado, na verdade é bastante discriminado pela questão da deficiência associado com a incapacidade, o que não é verdade, pois aqui a gente tem até uma referência do pós-fim da Guerra Civil Americana, que a gente vê uma demonstração de uma prótese de membro superior já multifuncional, que ele tem um acoplamento que ele permite a troca de ferramentas. Então, ele mostra um trabalhador da área da construção civil utilizando diferentes ferramentas, mesmo tendo o problema da deficiência da mão. E uma das coisas interessantes que é também abordada nesse primeiro capítulo é a questão do biohack, né? Que como que então próteses que até então a gente dizia, olha, é ligado a alguma coisa ao deficiente. Agora a gente está falando de coisa de alta performance a ponto de superar
a expectativa até de corredores, por exemplo, essa prótese que está sendo mostrada aqui na figura abaixo, ele tem esse formato de meia colher. Com os estudos mais recentes, foi comprovado que usuários desse tipo de modelo, ele consegue ter alta performance até mesmo de corredores com 2 pernas. Então, como que então encaixa isso? Se eu colocar uma prótese, quer dizer que eu consigo correr mais do que uma pessoa que tem já um membro? Então, a gente começa a falar um pouco dessa questão de performance, biohack, e como que isso se tira esse estigma do preconceito também. E, por fim, a questão do pós-humano, né, do ciborgue, como que essa interação homem-máquina, corpo e máquina se relaciona, e até mesmo a identidade como ciborgue. Aqui eu também trago umas referências de um artigo que foi escrito junto com o meu orientador, que ele mostra a primeira identidade tirada de uma pessoa que se identifica como ciborgue, que ele tem um sensor na cabeça, ele consegue detectar cores. E, por fim, o capítulo 2, que vai ser discutido o design de próteses. Então, ali nesse capítulo, a gente vai estar falando mais a fundo as 3 categorias de próteses existentes, as mecânicas, eletromecânicas, próteses digitais, como que elas se comportam, quais são os mecanismos que a maioria utiliza, ou qual o conceito de mecanismo que é mais utilizado, e qual que é um consenso geral, mioelétricas ou eletroencefalograma. E, por fim, para finalizar esse capítulo 2, é a questão também das próteses de membro superior, essa distinção entre próteses não antropomórficas e próteses antropomórficas, porque já que a ideia é substituir uma função de um membro tão multifuncional, por que não a gente adaptar ferramentas? Aqui eu trouxe também uma imagem para levantar essa discussão, que era um tatuador que ele perdeu o braço, ele acoplou, ele fez, na verdade, essa prótese customizada, colocando a sua máquina de tatuagem, ou seja, ele necessariamente não se focou em fazer uma mão, uma réplica, mas sim colocar aquilo que ele mais utiliza no seu trabalho, que é a ferramenta de trabalho dele, a tatuagem. Então, ele otimizou a sua prótese para fazer isso, uma determinada função específica. Aqui são outros exemplos de próteses não antropomórficas. Então, temos a artista Sofia Barata com a sua prótese de tentáculo. Apesar de ser algo totalmente distinto, que chama atenção, empresas com braços robóticos, como o Festo e Yaskawa, eles têm estudos mais dinâmicos, até mesmo a questão do zoomorfismo. A Festo tem uma divisão inteira que trabalha com isso, para justamente fazer o quê? Estudar como que ele pode trazer mecanismos dos animais, formas de pega, formas de voo, replicar isso com suas máquinas e otimizar de tal forma que ofereça produtos novos. Então, aqui embaixo a gente tem modelos de garras flexivas e garras tipo tentáculo, que foram feitos testes para justamente objetos mais delicados com superfícies lisas. E, por fim, o capítulo 3, que é o projeto autoral, que ainda está em desenvolvimento, alguns detalhes finais para justamente determinar quais são os parâmetros de desenvolvimento no âmbito do design, o desenvolvimento do projeto virtual e uma avaliação de percepção do modelo proposto. Então, para ter ideia, quando eu falo do meu projeto de graduação e eu falo da cópia do antropomorfismo, eu trouxe a imagem, é praticamente isso daqui. Isso daqui foi feito na minha graduação, esse daqui é o capacete neural, que ele coleta os sinapses diretamente da cabeça e é transmitido via Bluetooth. Depois é processado e enviado a essa placa controladora, que faz a atuação dos motores. Mas uma coisa interessante de destacar nesse ponto, que é o que eu destaquei na época quando eu fiz a minha graduação. Essa questão do antropomorfismo na engenharia é algo que traz uma dificuldade e um desafio para a mecânica, porque você comportar todos esses equipamentos, eletrônicas, mecanismos, motores, dentro da forma de uma mão humana é um verdadeiro desafio, até mesmo para compensação de esforços, torque, porque muitas vezes o que eu via nesses comparativos de modelos de mercado, se você faz algo antropomórfico, você sacrifica sempre alguma coisa. Se você coloca motores mais fortes, você Guilherme, sacrifica... Diga.
Se você puder dar uma amarrada aí para finalizar. Ah, bem, era mais esse comentário mesmo. Então, eu já finalizo aqui. É só as referências bibliográficas. Eu ultrapassei muito tempo? Não, 1 minuto e meio, mais ou menos. Ah, então Mas se fechou. você quiser complementar, é porque eu te interrompi bem, né? Não, tranquilo, era mais só para mostrar mesmo como que foi o trabalho da graduação mesmo. Tá certo, então. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Certinho? Pronto, todos finalizamos. Muito bem. A gente vai abrir para formularmos questões entre nós. Como que vai ser? Acho que sim. Não sei. Bom, uma questão que eu achei interessante da abordagem do Fábio, ele falou das cores, e assim, é só um comentário, mas é interessante a gente pensar, né, como a gente é impregnado de uma teoria cromática europeia, né? E aí algumas verdades, né, no campo teórico, assim, tipo, porque a cor quente, a cor fria, causa a sensação disso e daquilo, ela é toda, né, foi toda teorizada e formulada num lugar em que a percepção de cor é completamente diferente da percepção de cor brasileira, né, por sermos um país tropical e tudo mais. Então, achei muito legal essa abordagem que ele traz da cor. Mas não era nenhuma pergunta, era só um comentário mesmo. Mas acho que o Fábio não voltou ainda, né? Ah, o Fábio tá aqui. Tá no chat. Mas eu não sei se ele tá ouvindo a gente. Vou perguntar por que então, como que Diga. essa questão Uhum. de pensar uma prótese que é muito superior, Uhum. funcional, né? Mas e como que você está agindo nessa questão do design? Porque existe também esse distanciamento do humano, né? Que causa um certo medo, um certo pavor. Então, como que através do design, qual que são os processos persuasivos até de convencimento, assim, de olha, aqui é uma situação bem mais interessante. Então, essa questão da persuasão. Uma das coisas que eu já percebi é que eu falo isso porque eu sou um comprador de ferramentas, né? Uma das coisas que me chama a atenção para persuadir alguém é justamente quando a gente fala da potência e da eficiência de um equipamento. Então, quando eu começo a colocar esse distanciamento, é claro que as pessoas ficam apavoradas. É que, para mim, não me parece tão apavorante porque eu já lido com máquinas, então meu universo é máquinas. Então eu não ligo tanto para isso. Mas quando eu começo a colocar mais potência e mais eficiência, tem gente que às vezes ele olha assim com um espanto dizendo, olha, por que eu colocaria isso no meu braço? Mas de repente olhando por um outro lado ele vê, olha, eu tenho mais capacidade de fazer mais coisas com isso. Então de repente visto por esse ponto, né? Que até mesmo eu falo da questão do meu universo, né? Porque eu estou hoje gravando no FabLab. Eu sou gestor daqui, né? Então se vocês conseguem ver a imagem, praticamente aqui, ó. Essas são as minhas máquinas, o FabLab. Aqui está a minha equipe, que são verdadeiras máquinas também, né? Eles que botam tudo para rodar. Então, para mim, é normal. E uma das coisas que eu acho interessante daqui é que a gente está misturando bastante designers, engenheiros, para trazer também, eu uso a percepção deles para ver como que é isso, né? Até para entender, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Foi muito engraçado porque tem coisas que eu falo, nossa, não é possível. Até mesmo para design de próteses, eu tinha visto um recente que eu falei, que eu até tirei uma foto que eu falei, cara, não é possível. A pessoa colocou para substituir uma mão humana uma mão de Lego, tipo em C. E o engraçado é que a percepção foi geral do laboratório, foi
extremamente gratificante, falando, olha, que legal, eu quero ter uma prótese assim. Porque é algo lúdico, alguma coisa até geek. Então, as pessoas, eu acho que saem dessa questão do antropomorfismo e estão abertos. Então, é uma possibilidade. Até Mas fazendo um... desculpa. Diga. Essa de Lego não seria tão funcional, né? Eu sinto. Não. Não, Então. mas depende da forma de como você faz. Por exemplo, o engraçado do Lego é que ele é um acoplamento. Então você consegue acoplar outras coisas. Então o encaixe do Lego, ele permite uma personalização. Sim, Então o verdade. conceito do brinquedo do Lego é interessante justamente por isso. Você pode fazer um brinquedo que vem ao manual, ou você pode desmontar o seu brinquedo e fazer uma outra coisa. Então, do ponto de vista da criatividade, se você faz uma prótese com um acoplamento universal, nada impede do seu usuário olhar a sua prótese como se fosse um Lego e encaixar até mesmo artifícios que ele acha interessante e desenhar peças em cima desse acoplamento, que permite o encaixe. Sim, nossa, é verdade. Abre Porque, muitas possibilidades, então, se pensar assim. uhum. E o engraçado foi isso, a gente discutiu isso, aí teve um Instagram que o cara fez essa prótese, ele começou a colocar diversos objetos. Ele imprimiu uma caneca de Lego, em tamanho 1:1, e encaixou. Ele imprimiu uma espada 1:1, aí ele começou a encaixar várias coisas para mostrar isso. Olha, é multifuncional, apesar de ser algo simples, mas é um acoplamento. Sim, sim, correto. Você já leu o Manifesto Ciborgue? Já. Ah, tá. Não, Porque eu esse ia foi... falar, é uma leitura bem densa, mas não sei se Uhum. para sua pretensão também, né, de Não, trabalho. eu dei uma lida, eu fiquei... É bem denso mesmo. Ah, aproveitando, eu vi o seu trabalho também. Eu achei interessante a questão que você apontou lá que não usa a questão da IA, né? Mas sim do randômico combinado com if then. É isso, né? Na programação. Isso, é a programação JavaScript que eu uso. Ah, tá. Entendi. Porque É o que... IA é bem complexo, né? Então, eu Uhum. comecei com a ideia faz basicamente 1 ano que eu comecei a programar. Antes eu não sabia programar, basicamente. Então, tenho que eu tô evoluindo aos poucos, né? Entendi. É que eu não sei como é que funciona o randômico no computador. Porque uma vez eu estava lendo sobre o randômico integrado a CIs, né? Circuito integrado. Eu estava vendo como que funcionava a função randômica. Que eu falava, cara, para mim é totalmente diferente de uma porta lógica, não faz sentido. Aí eu li uma vez em um artigo que falava sobre CIs de circuitos integrados, que o randômico de CIs é ligado diretamente à entrada do pulso de clock, que é o pulso que você determina através da capacitância para poder fazer a questão do disparo de pulsos para você poder montar algo sincronizado, por exemplo, um relógio, né? Eu falei, nossa, que coisa bizarra, sabe, de pensar. É diferente, é bem diferente. O randômico que eu tô trabalhando é meio que assim, tem um intervalo de itens que aí ele teoricamente escolhe aleatoriamente. Então, de 1 a 10, ele escolhe um número, e a partir desse número, ele faz um comando. E aí, toda vez que você roda o código, ele escolhe um número diferente, ou pode escolher o mesmo número, mas é essa a ideia. Existe alguma... É que você usa JavaScript, né, para fazer a geração do randômico, né? Sim. Tá. Não é que eu não sei se existe algum cálculo ou algum artigo sobre estatística da curva normal em relação ao número randômico em programação. Não sei se eu estou falando besteira, porque
de repente, qual que é a probabilidade de você ter, por exemplo, o número 5 em relação a um range de 0 a 10, por exemplo? Então, é uma discussão até... porque, assim, o povo fala que é a simulação do randômico, não é um verdadeiro randômico. Ele é um randômico computacional, então ele tem umas tendências e ele tem umas regras, mesmo que pareça randômico pra gente. Não é o nível que eu mexo, eu não consigo controlar essas tendências, entendeu? Mas elas existem. Eu acho que a gente tá passando do horário, né? Que ele era para finalizar perto das 5. Era para finalizar às 5, porque a gente tem uma outra palestra agora na sequência, né? Entendi. Praticamente tem 8 minutos aqui, se alguém quiser perguntar, alguém que estava assistindo. Sim. Se quiser comentar alguma coisa. Porque eu percebi que a gente tem temas bem diferentes, né? Assim, diversos, né? Eu sinto. Bom, acho que a gente, se não houver mais nada, acho que encerramos, então. A gente fica... A gente aguarda... Super obrigada. Pra mesa. Obrigado, gente. Que honra pra te ouvir. Então, vamos para a palestra daqui a pouco. Vamos, bora. Bora. Sei lá. Vai ter a palestra. Ué? Não? A Miriam, uma mensagem do Gil. Miriam tá no voo. Entendi. Ai, você tá sem som. Ascensão, Gil. Desculpa, eu estava falando e caiu aqui. Então, para a gente dizer que a última palestra ela não vai acontecer porque a professora Miriam ela teve um problema